Hoje a gente vai mergulhar numa das obras psicológicas mais impactantes do século XX. É o relato do Viktor Frankl sobre a experiência dele num campo de concentração. Mas olha, isso aqui não é só uma história de sobrevivência, não. É uma análise profunda da mente humana, sob uma pressão que a gente mal consegue imaginar. E o Frankl já deixa isso bem claro logo de cara. O objetivo dele não era recontar os horrores que todo mundo já conhece, mas responder uma pergunta muito específica: o que se passava na mente de um prisioneiro comum? Sabe, como é que a vida ali, naquele dia a dia terrível, se refletia na alma de uma pessoa? O que torna essa análise tão única, tão poderosa, é que o Viktor Frankl não era só mais uma vítima ali. Ele era um psicólogo, um profissional treinado que, mesmo naquela situação, estava observando a si mesmo e aos outros, tentando entender como o ser humano consegue encontrar sentido até nas piores circunstâncias possíveis. Para deixar claro que ele não estava falando de um lugar especial ou de privilégio, o Frankl se identifica não pelo nome, mas pelo número de prisioneiro dele, 11.904. Ele está falando como um prisioneiro anônimo, comum, um número entre milhões, cuja única identidade era aquela tatuada na pele. E para a gente entender o ambiente do campo, é fundamental conhecer a figura dos capos. Eram prisioneiros como os outros, mas que eram escolhidos para supervisionar os colegas. E olha, muitas vezes eles eram mais cruéis que os próprios guardas da SS. Frankl diz que eles eram resultado de uma seleção negativa, ou seja, só os mais brutais e sem escrúpulos subiam de posição, criando uma hierarquia de terror dentro do próprio campo. A jornada psicológica de um prisioneiro, segundo Frankl, começava com um baque gigantesco. Ele divide essa jornada em 3 fases, e a primeira era o choque da chegada. Era um mergulho de cabeça no horror, que quebrava de uma vez só todas as conexões com a vida que a pessoa tinha antes. E esse processo era metódico, quase industrial. Começava na chegada a Auschwitz, um nome que por si só já era aterrorizante. Depois vinha a primeira seleção. Um simples gesto com o dedo de um oficial da SS decidia quem vivia e quem ia direto para a morte. Em seguida, tiravam tudo da pessoa: roupas, documentos, qualquer pertence, até que restasse só a existência nua e crua. E tem um momento que ilustra essa primeira fase de um jeito, nossa, perfeito. O Frankl, desesperado, tenta salvar o manuscrito de um livro, o trabalho da vida dele. E a única resposta que ele ouve de um guarda é essa: merda. Naquele segundo ele entendeu toda a vida dele, as conquistas, a identidade, tudo tinha sido apagado e reduzido a absolutamente nada. Agora, o mais curioso dessa fase é o que vem depois do choque. Em vez de um desespero total, o que surgia era uma curiosidade estranha, fria. Uma parte da mente meio que se distanciava e ficava observando o próprio destino, como se fosse um espectador. E junto com isso vinha um humor negro, que funcionava como uma arma da alma, um escudo para não enlouquecer. Depois de alguns dias, o choque virava outra coisa. A mente entrava na segunda fase, a apatia. Uma apatia profunda, uma espécie de morte emocional. E por mais terrível que isso pareça, era um mecanismo de defesa essencial para sobreviver ali. Essa apatia era como uma armadura para a alma. Os prisioneiros simplesmente paravam de sentir. Ficavam insensíveis aos espancamentos, à visão constante da morte, ao sofrimento por toda parte. Era o único jeito da mente não se quebrar em 1000 pedaços. O horror, a compaixão, a revolta, simplesmente não dava mais para sentir nada daquilo. E mesmo dentro desse inferno, acredite, existiam níveis. Esse quadro mostra o contraste brutal. Enquanto o prisioneiro comum morria de fome e exaustão, os cacos, que antes eram iguais a eles, agora tinham comida, poder, privilégios. Isso mostra a relatividade do sofrimento e a luta feroz pela sobrevivência que acontecia até entre os prisioneiros. Com a fome extrema, a mente regredia ao estado primitivo. O instinto de se alimentar virava o centro de tudo. As conversas eram sobre comida. Os sonhos eram sobre banquetes. Outros instintos, até os mais básicos, como o sexual, simplesmente desapareciam. A vida mental se resumia a uma coisa: sobreviver mais um dia. E é exatamente aqui que a análise do Frankl atinge o seu ponto mais profundo. Porque apesar de toda essa degradação externa, ele descobre que era possível escapar. Não fisicamente, claro, mas para dentro. Para um lugar de liberdade espiritual e de riqueza interior que ninguém podia tocar. Então, isso nos leva à pergunta fundamental, né? Quando tiram tudo de uma pessoa,
Identidade, saúde, dignidade, família. O que sobra? A resposta do Frankl para isso muda completamente a nossa noção de força humana. A resposta está nessas âncoras internas. O amor por alguém, a capacidade de ainda ver beleza num pôr do sol, a riqueza das memórias de uma vida passada e até aquele humor macabro. Eram esses os refúgios que permitiam que os prisioneiros transcendessem o horror que estava do lado de fora. Essa citação captura um momento de epifania mesmo. O Frankl estava marchando na neve, exausto, e começou a conversar mentalmente com a esposa dele. E ali ele percebeu: o amor era a salvação. Uma força tão real, tão poderosa, que ia além da presença física, da separação, até da morte. A presença dela dentro dele era mais real que o sofrimento do lado de fora. E isso também valia para a natureza. Frankl conta como os prisioneiros, acabados, famintos, às vezes corriam para fora do barracão só para ver um pôr do sol espetacular. Por um instante, a beleza do mundo fazia eles esquecerem do inferno. Era a prova de que a capacidade de apreciar o belo não podia ser aprisionada. E tudo isso vai se afunilando, nos levando direto para o coração da filosofia do Frankl, para o conceito que ele mesmo considerava a lição mais importante daquela experiência toda: a descoberta da última das liberdades humanas. A liberdade última, não a liberdade de mudar as circunstâncias, porque isso era impossível, mas a liberdade de escolher como responder a elas. Essa é a mensagem central. Podiam tirar absolutamente tudo de um ser humano, mas não podiam tirar a capacidade dele de escolher a própria atitude. Diante do mesmo sofrimento, uma pessoa podia virar um animal e a outra um santo. A escolha era interna, e ninguém podia roubar isso. E o Frankl via provas disso todos os dias. Nos prisioneiros que andavam pelos barracões confortando os outros, ou naqueles que dividiam o último pedaço de pão que tinham. Essas pessoas, mesmo sendo poucas, provaram que o ser humano é capaz, sim, de se erguer acima do seu destino externo. Frankl pensava muito nessa frase do Dostoiévski. O sofrimento para ele não era só algo para ser aguentado, era uma tarefa. A pergunta não era por que eu sofro, mas como eu vou encarar esse sofrimento. Ser digno do tormento significava encontrar um sentido nele. E no fim das contas, o grande ensinamento é este: o sofrimento faz parte da vida, não tem como escapar. Tentar evitar a dor é inútil. O sentido, então, não vem de uma vida sem problemas, mas a nossa atitude diante deles. É a nossa resposta que define o valor e o propósito da nossa existência. E a gente termina com essa reflexão. Se Viktor Frankl e tantos outros conseguiram encontrar propósito e dignidade no fundo do abismo, isso nos desafia a olhar para os nossos próprios sofrimentos, sejam eles grandes ou pequenos, não como obstáculos, mas talvez como oportunidades para a gente descobrir o nosso próprio sentido.